Você tem que esquecer que você está aqui com outras pessoas. Muitas vezes a vergonha, quando você olha para o lado, vê alguém, você pensa, poxa vida, essa pessoa está me olhando, o que ela vai pensar de mim? Talvez você não tenha feito várias coisas na sua vida, simplesmente porque você pensou, o que irão pensar de mim? Como você viu ali, todo mundo aqui agora é um guerreiro, que eu falei para vocês. E todo mundo aqui é um guerreiro que está batizado de um único nome, que é protagonistas. E quando eu chamar protagonistas, eu quero que vocês façam uma coisa única. Vocês vão se preparar, vão ficar com a coluna ereta, e vocês vão fazer que nem os nossos amigos espartanos fizeram. Aú, aú, aú. Só que vocês têm que pressionar aqui, ó, o seu abdômen. Eu quero que vocês sintam isso saindo. E eu quero que vocês sintam esse coração de vocês batendo. Talvez vocês passaram aqui a noite toda e ainda não tomaram consciência do seu corpo. Antes da gente dividir um pouquinho da minha história, eu quero que vocês dividam comigo um pouquinho da sua energia. E vai ser a sua energia que vai definir se essa história, ela realmente poderá ser uma história de impacto ou não. Eu preciso ser alimentado com essa energia. E da mesma forma, eu vou transferir toda a minha energia para você. Espartanos, vocês estão preparados? Sim! Então eu quero sentir a voz de vocês. Protagonistas, qual é a sua profissão? Outra coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que a gente vai sempre quebrando limites. E sempre que você quebra um limite, você está preparado para quebrar outro. Talvez você tenha feito, mas você não colocou toda a sua energia. Você sempre pode ir além. Talvez você já chegou, de repente, no topo da sua carreira. Parabéns, você simplesmente está na base do seu próximo nível. Isso significa uma coisa muito simples, você pode fazer melhor. Então agora, quando eu chamar você, eu quero que você faça melhor. Protagonistas! Qual é a sua profissão? Aú, aú, aú. E agora tem uma coisa mais importante ainda. Eu sei que você está de lado de pessoas que talvez ainda não estão se dedicando. E ao longo da sua vida você vai encontrar várias pessoas como essa. A sua função como protagonista é não só atingir tudo aquilo que você deseja, mas também fazer com que outras pessoas que precisam atinjam aquilo que elas podem atingir. Então nesse momento, se você perceber, você daí de cima, você do meio e você aqui na frente, perceber que tem alguém do seu lado que não está fazendo isso com força, você vai virar para ela, olho no olho, e vai fazer com muita força. Eu quero que vocês agora virem de frente para uma pessoa, porque agora você vai, olho no olho, mostrar o seu protagonismo, sem vergonha, sem frescura. Vocês estão preparados sim ou sim? Então, protagonistas, qual é a sua profissão? Aú, aú, aú. Aê! Uou! Pode sentar, meus protagonistas. Tá sentindo esse coração batendo ou não tá? Eita, laiá, né? Vocês sabem que eu fiz Kung Fu durante 7 anos, né? Eu faço essa dinâmica do protagonista, parece que eu sou Kung Fu Panda hoje em dia, porque já tô suando. Show de bola? Então, meus queridos, vamos nessa. Uma das coisas que aconteceu ao longo da minha vida foi realmente me tornar um negócio que é um rebelde com causa. Como eu falei para vocês, eu vim da periferia de Mauá. Quando eu tinha 13 anos, um dos meus amigos morreu com um tiro de 12 no peito, porque o irmão dele era traficante. E ele morreu simplesmente porque ali naquele ambiente em que eu vivia, uma das coisas que eu aprendi é a honra, e se alguém quebrasse a honra, inclusive a honra para com, de repente, aqueles fornecedores de droga, que no caso tinha esse irmão traficante, os dois simplesmente iriam morrer. E isso aconteceu com pessoas próximas de mim. Lá atrás, talvez eu tivesse decidido, um monte de coisa aconteceu, mas talvez eu pudesse ter decidido seguir outro caminho, que não é esse caminho que eu sigo hoje, o caminho do empreendedorismo, o caminho, de repente, de trazer coisas boas para as pessoas. Eu convivi com isso muito próximo. Minha família era muito pobre. Eu era realmente da periferia, meu pai era metalúrgico, minha mãe era dona de casa. Meu pai nunca ganhou mais do que R$ 2.800. E ele ganhava R$ 2.800 porque ele trabalhava, inclusive, no período noturno. Ele tinha um adicional noturno no tempo que ele trabalhava. Só que tinha uma coisa que me incomodava. Eu olhava para as pessoas e eu não queria ser como aquelas pessoas que eu convivia naquele momento. Eu queria ser diferente. E todas as pessoas que, quando eu falava isso para elas, viravam para mim e falavam, poxa, pensa mais simples, Rafa. Para que isso tudo? Pensa mais simples. E durante muito tempo eu cresci. Uma coisa que talvez você não saiba, quando você nasce na favela, o pensamento base é muito simples.
O pensamento é o quê? Eu sou pobre porque existem pessoas ricas no mundo. Esse era o pensamento, esse foi o meu mindset. Ainda que, de repente, eu questionasse, independente do meu questionamento, parecia verdade. Então, uma coisa que eu quero te provocar, inclusive, e te lembrar, é que, desde pequeno, você foi alimentado de diversas informações. E eu garanto para você que muitas das informações que te contaram, não necessariamente eram verdades. Imagina, por exemplo, que você nasce numa ilha, você está sozinho, e naquela ilha tem lá um coqueiro. Só que você, imagina que tem aquele fruto, só que você não sabe que o nome daquilo é coco, e você chama o coco de chocolate. Meu amigo, imagina quando você bate lá 21 anos, de repente chega um navio, você se assusta, o que é aquilo? Curiosamente, 10 pessoas iguais a você, e aí você sociabiliza, você percebe que as pessoas também falam o mesmo idioma, e aí você vem para a terra firme. Acontece que o tempo vai passar. Um dia você vai sair com os seus amigos, agora que você está integrado na sociedade. E aí, quando você vai de novo na praia, você lembra que você tomava aquela água de coco, você comia aquele coco, mas só que você chamava aquilo de chocolate. E aí o garçom passa, e você vai então, e você pede, então, me veja um chocolate. E aí ele vem para você, e ele te traz um chocolate, da marca que for. Você olha para aquele chocolate então, e você pensa, poxa, mas não foi isso que eu pedi. Meu querido, uma coisa muito engraçada, né? A realidade que você cresce, as coisas que você aprende desde que você é pequeno até agora, talvez ela tenha uma ruptura e uma diferença do mundo que você vive completamente gigantesca. E eu vivi isso. A primeira coisa que eu tive que quebrar era essa mentalidade que eu era pobre porque existiam pessoas ricas. Eu era mal sucedido porque existiam pessoas de sucesso. Talvez você pense isso lá dentro. Uma coisa que eu entendi ao longo da minha vida também é que talvez a gente tenha medo de uma coisa muito importante que eu sei que você está tentando perseguir, que é uma palavra chamada sucesso. E sabe por quê? Talvez você tenha medo da palavra sucesso simplesmente porque o sucesso vai trazer responsabilidades para você. O sucesso vai fazer com que pessoas se afastem de você. O sucesso vai fazer com que você viva algo que talvez vá contra aquilo que você acreditou a vida inteira. E você não precisa ter medo do sucesso. A grande coisa que ao longo do Brasil a gente vem trabalhando principalmente é o quê? Tome consciência. Enquanto você não tomar consciência das crenças que te limitam, daquilo que de certa forma você vive e ainda você tem dúvida, talvez essas crenças que limitam, inclusive você dá o seu próximo passo. Enquanto você não tomar consciência disso, não tem como você trabalhar qualquer coisa que seja diferente. E uma das coisas que para mim realmente me ajudou foi começar a ler muito. Naquele tempo, uma das coisas que eu pensava, poxa, eu comecei a trabalhar com 15 anos, meu primeiro salário foi R$301. Eu trabalhava numa escola de inglês. E nessa escola de inglês, eu pensava, poxa vida, R$301 não vai ser suficiente para eu pagar minha faculdade. Porque naquela época eu queria fazer engenharia, e engenharia custava R$1.500. E aí eu falei, cara, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer alguma coisa. Caso contrário, eu nunca vou conseguir mudar essa minha origem. E aí então é isso que eu fiz. Não foi fácil. Confesso para você que não foi fácil. Principalmente por causa dessa questão da rejeição do meio. Em dado momento eu me tornei um nerd, mas eu era um nerd social, eu interagia bastante com as pessoas. Acontece que a primeira vez que eu prestei a USP, Universidade de São Paulo, lá em São Paulo, eu não passei. E aí então tive que prestar a segunda vez. Eu consegui passar na segunda vez. E eu quero te contar uma coisa curiosa aqui. Sabe o que eu pensava? Quando eu me tornasse um dia bem sucedido, quando eu passasse, por exemplo, na própria USP, as pessoas do passado, elas iam olhar para mim e elas iam, de certa forma, se inspirar. Meu querido, quero te contar uma má história. Quando eu passei na USP, a primeira coisa que aconteceu, os meus amigos do passado, que eram de origem tão humilde quanto eu, eles se afastaram de mim. Simplesmente se afastaram. Sabe por quê? Um deles, um dia, a gente ia sair e tudo mais, falei, porra, vocês estão meio sumidos. E aí ele virou para mim e falou essa frase. Minha cabeça, ao longo do tempo, ela foi gravando frases. E essa foi uma das frases que me causou muita dor. Que foi o quê? Mano, agora você é playboy. Quando eu ouvi aquilo que agora era playboy, eu pensava, cara, eu continuo tão pobre quanto qualquer pessoa. Eu consigo estudar aqui porque, inclusive, eu passei com bolsa, auxílio, transporte e alimentação. Por que eu sou playboy agora? E aí eu tive uma outra crise, que era o seguinte, como eu estava lá dentro da USP, a segunda coisa era, eu não fiz amigos no meu primeiro ano de faculdade, por exemplo. Porque da mesma forma que meus amigos do passado me achavam que era playboy, as pessoas ali do presente achavam que eu era um favelado. Então eu vivi essa dicotomia. Esse período que na verdade foi um período de grande reflexão. E uma coisa que acontece é,
Ao longo da sua vida você vai ter que enfrentar duras verdades. Uma das duras verdades que a gente vai ter que enfrentar é que, cara, o mundo que a gente vive é extremamente hipócrita. E pouquíssimas pessoas vão falar para você isso. Ainda que a gente saiba que existe uma hipocrisia, digamos assim, generalizada, meu querido, você vai ter que decidir que caminho que você vai seguir. Você vai enfrentar essa hipocrisia e colocar a sua opinião à prova, num mundo em que vigora um socialmente correto, que inclusive muitas vezes é opressivo, ou você simplesmente vai se manter calado, ficar na sua e não fazer absolutamente nada. Ao longo da minha vida eu decidi, eu sou um rebelde com causa. Uma vez que eu sou um rebelde com causa, então eu vou falar, então eu vou para cima. Então, independente se as pessoas concordem ou não, eu vou fazer aquilo que eu acho que é certo. E uma coisa que eu quero falar para você, e talvez as pessoas às vezes hesitem em falar isso para você, é o seguinte: a gente vive um discurso muito forte sobre equilíbrio. Meu querido, vamos ser bem sinceros, eu cresci a partir de uma palavra chamada desequilíbrio. O desequilíbrio ele vai ser necessário para você. Principalmente quando você tomar uma decisão que ela cause uma mudança muito grande. Meu amigo, você vai enfrentar vários desequilíbrios. Porque se a sua vida hoje está equilibrada demais, significa que talvez você esteja arriscando de menos. O equilíbrio é maravilhoso. Deve ser almejado. Dentro da sua saúde, dentro dos seus relacionamentos, dentro das suas finanças. Mas se faça uma pergunta exatamente agora. Meu querido, essas 3 áreas da sua vida, se você permanecer os próximos 5 anos da mesma forma, você vai ser feliz? Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui em segredo falando que não. Então, e se prepare para enfrentar o desequilíbrio, para que um dia você encontre esse almejado equilíbrio. Eu fiz isso durante várias vezes. E a vida me trouxe isso durante várias vezes. Por exemplo, quando eu tinha lá 19 anos, eu tive que fazer um transplante de córnea, porque eu estava ficando cego. Com 23 anos, tive que fazer outro. Mais à frente, inclusive, eu tive que, como eu falei, perdi o olfato. Coisas vão acontecer, problemas vão surgir ao longo da sua vida, mas só que eles são de menos. Uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça, que é o demais, na verdade é, não o valor que você dá para os problemas, mas como que você conseguiu resolver esses problemas para que você não tenha problemas semelhantes de novo. E uma coisa que eu falo é o seguinte, né? A vida ela é muito rápida. Hoje eu estou com 29 anos. Talvez daqui a pouco eu esteja fazendo essa mesma palestra e eu esteja com 30, 40, 50 anos. A vida é um flash. Já que a vida é um flash, você não está preparado, ou melhor, você gostaria de viver essa sua vida mais intensamente? Você gostaria de fazer com que seus planos um dia realmente fossem atingidos? E eu sei que você vai enfrentar muitas dificuldades. A dura verdade é que atingir o sucesso não é fácil. Não existe fórmula que no estalar de dedos, de repente, você vai conseguir atingir tudo aquilo que você quer. Você vai ter que ter muita dedicação. Você vai ter que suar bastante. E você, assim como eu, talvez chore várias noites, encalado, porque talvez você não tenha pessoas te apoiando. Só que se esse é o caminho que você está escolhendo, meu amigo, talvez tenha algo muito belo para você atingir lá na frente. E isso aconteceu comigo. Apesar dessas duras dificuldades, essas duras verdades, eu comecei a partir de uma empresa que eu abri junto com uns amigos meus. Só que começou bem, inclusive. Teve um mês que eu fiz uma retirada de 18 mil reais. Naquele momento eu pensei, mudei de vida, vou ficar rico. Só que você sabe, né? Como diria Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresas. Cara, chegou um momento que é o seguinte, em 10 meses eu tinha quebrado aquela primeira empresa. E sabe de uma coisa? Quando eu quebrei aquela primeira empresa, o problema não foi ficar só devendo e ter um sonho destruído, porque eu não tinha conseguido perpetuar aqueles ganhos. O problema foi, novamente, os meus pais, as pessoas começaram a surgir, apontar o dedo e falar, Rafa, toma a real, você não nasceu para isso. Coloca o pé no chão e respeita a sua origem. No sentido de que a minha origem não permitiria que eu fosse, de repente, um empresário. Acontece que aquilo não fazia o mínimo sentido para mim, mas eu tive que engolir seco. Principalmente porque, quando foi dia 19 de março de 2011, meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, cara, o mundo desabou. No mês seguinte, meu avô faleceu. No outro mês, minha mãe entrou numa depressão absurda. Olha só, eu não tinha pai, estava com um problema financeiro absurdo, um monte de coisa já tinha acontecido, e eu pensei, cara, chegou a hora de fazer uma única coisa, é dar um tiro na cabeça.
é dar um tiro na cabeça. Eu falo desse episódio da minha vida como se fosse o tiro da vida. Eu não dei um tiro na minha cabeça naquela época, simplesmente porque antes do meu pai morrer, ele virou para mim e falou uma coisa que fez total diferença. Eu estou vivo por causa dele. Quando ele estava subindo para o UTI, ele virou para mim e falou o seguinte: Rafa, cuida da sua mãe. A partir daquele momento, eu comecei a ter responsabilidade sobre uma outra pessoa. Então, seria egoísta demais eu tirar minha vida e deixar com que minha mãe ela ficasse sozinha e, de repente, ela mesma tirasse a vida dela. Porque ela não ia suportar perder todo mundo. Então, meu querido, talvez você tenha passando por coisas tão piores quanto essa. Você viu aqui o Ricardo Bellino falando a máquina resolvedora de problemas. Eu não sou um cara focado, digamos assim, nos problemas do passado da minha vida. A única coisa que eu vejo, eu respeito a minha origem e respeito tudo que eu passei. Simplesmente porque eu sei que talvez nessas oscilações do empreendedorismo, entre ganhos e perdas, talvez eu passe por outros momentos de dificuldade, mas a nossa experiência, ela simplesmente não vai mudar. Uma vez que você decide ser protagonista, você decide estar à frente do seu tempo, estar à frente de si mesmo. Então, cara, você tem que estar preparado para enfrentar tudo que pode surgir ao longo da sua vida e todos os obstáculos que podem surgir ao longo da sua vida. Naquele momento, para eu conseguir me recuperar, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um trabalho. Foi muito difícil para mim de início querer arrumar um trabalho de novo. Mas eu falei, vou arrumar um trabalho, porque com um trabalho eu vou conseguir pagar as minhas dívidas. Fazendo a longa história curta, uma coisa que aconteceu, eu trabalhei durante 2 anos, recuperei as minhas dívidas. E eu ficava buscando, eu preciso de alguma coisa para que eu consiga perpetuar esse sucesso que eu estou tendo agora. E uma coisa que eu entendi é, o que me fez quebrar no passado foi a ausência de fluxo de caixa. Então eu precisava de múltiplas fontes de renda. Eu comecei a trabalhar no mercado digital. E olha que engraçado, dentro do mercado digital, eu comecei a trabalhar porque, lembra que eu falei naquele ciclo do insucesso, várias dificuldades que eu passei, né? Eu tinha terminado também com uma namorada de 3 anos. E aí então, quando eu estava realmente muito deprimido, um dia eu fui lá no Google e digitei, como voltar a sair com mulheres. Eu fiz isso. E naquele momento, o santo Google virou para mim e me apresentou um site chamado US Consultoria Social. Nesse US Consultoria Social, você participava de um workshop, e aí então você era reintroduzido, digamos assim, ao game de sair com pessoas. E eu fui, eu paguei. Acontece que quando eu fui naquela balada, naquele dia, eu conheci um cara. Eu não entendi a risada, calma. Como assim? Esse cara que eu conheci era o instrutor, o nome dele era Eduardo, e ele trabalhava com o e-commerce na época. Foi ali que eu conheci o mercado de e-commerce. Esse cara virou meu brother. E acontece que naquela noite também eu não saí com ninguém. Mas, o que acontece? Naquele momento eu conheci um novo mercado. E eu precisava de alguma coisa diferente naquele novo mercado. E uma dessas coisas foi o quê? Eu pensei, poxa, e se eu começasse a lançar pessoas dentro do mercado? Pessoas conhecidas. Uma coisa que eu quero falar para você é, quando você coloca uma coisa na cabeça, meu amigo, saiba que as suas palavras e os seus pensamentos têm muito poder. Acontece que eu fui chamado para uma entrevista. Nessa entrevista, dentro de uma web TV, lá em São Paulo, eu conheci uma pessoa que era a Solange Frazão. Eu vi que ela tinha múltiplos seguidores. E aí a minha entrevistadora, eu falei para ela, poxa, você pode me apresentar para o dono dessa web TV? E assim ela fez. No dia que ela me apresentou para o dono daquela web TV, uma coisa aconteceu. Eu virei para ele e falei o seguinte, meu querido, na verdade, a gente está fazendo essa reunião porque eu quero comprar a sua web TV. Ele virou para mim, quase deu risada na minha cara. E ele falou, e quem disse que eu quero vender? E eu falei para ele, eu vou provar que você quer vender. Naquele momento, eu tomei uma decisão maior do que eu podia. Eu tinha passado 2 anos no banco. Eu saí do banco, eu tinha 110 mil reais parado. E aí, então, sabe quanto custava 30% da web TV? 85 mil reais. Ou eu arriscava aqueles 85 mil reais e ficava com 15, eu tinha 110 na verdade, ficava com 25. Ou então, eu seguia minha vida e continuava fazendo outras coisas, de repente um outro emprego. Acontece que ele topou. Eu mostrei para ele que a gente poderia escalar um negócio. E então eu fiz um primeiro lançamento digital. Acontece que em 3 dias esse lançamento fez 200 mil reais. Depois, por causa da Web TV, eu conheci um outro cara chamado Roberto Chiniachic. Em 4 meses, 2,4 milhões de reais. E aí foi, vários cases. De repente, minha vida estava mudando e eu estava lidando com números maiores do que um dia eu saberia lidar. Isso tudo aconteceu por causa de uma decisão. Por causa de uma decisão onde eu decidi arriscar tudo. Foi ali que eu percebi que, cara, se minha vida está ruim pra caramba, eu não consigo dar mais passo atrás. Só me resta uma única coisa, que é o quê? Vamos dar passos à frente. E no momento que eu decidi isso, eu falei, vamos dar passos à frente e fazer coisas que talvez ninguém ainda tenha feito. Naquele momento, então,
eu me transformei em algo que é um criador de tendências. Dentro do mercado, por exemplo, comecei a dar consultorias, comecei a dar insights, comecei a me especializar muito também. E nessa de criador de tendências, eu fiz, por exemplo, uma editora sair de 12 milhões de faturamento para 30, mas com uma coisa que hoje é uma tendência, lançamento de pessoas com muita audiência. Naquele momento, eu comecei, inclusive, a fazer grandes eventos, eventos com 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, que a empresa não pagava. Eu convencia a pessoa, você que está aqui hoje, a participar desses eventos, trazendo grandes nomes do exterior aqui para o Brasil. Comecei a fazer isso. Ao longo de 6 anos, eu movimentei mais de 50 milhões de reais. E por que eu estou te falando esses números? Não estou me falando para me gabar nem nada. Eu estou te falando esses números simplesmente porque houve uma época que eu não acreditava que eu conseguiria fazer isso que eu faço hoje. Houve uma época que 50 bilhões de reais era um número tão absurdo, mas tão absurdo, que beirava a uma chacota. Só que isso se tornou realidade. Então pensa, se tornou realidade para um suburbano de Mauá, que era da periferia, que teve amigos que morreram por causa do tráfico, por que de repente você não pode encontrar uma grande ideia e atingir aquilo que você deseja, de repente num tempo recorde, mais rápido do que eu, mais rápido que qualquer pessoa que já passou aqui? Você tem tudo o que você precisa. Lembra? Aquela atitude do protagonista. Você tem tudo, inclusive, que você precisa. Todos os talentos, de repente. Tem uma brincadeira que eu faço, que é a brincadeira dos 100 graus. Imagina que a 99 graus a água está borbulhando, só que ela não mudou de estado. Um único grau faz com que essa água entre em ebulição. Um único grau faz com que essa água mude de estado. Para você, é uma única decisão. Uma única decisão. E aí nisso, como criador de tendências, acabei me conectando com grandes caras. E uma coisa engraçada, olha só como a vida dá reviravoltas. Eu nunca imaginei que um dia eu ia me tornar sócio do Carlos Wizard Martins. A escola de inglês que eu trabalhei, em que meu primeiro salário aos 15 anos foi R$301, foi a Wizard. 10 anos à frente, na verdade 11 anos à frente, eu me tornaria sócio do projeto com o Wizard e a gente faturaria mais de R$1 milhão. Olha isso. Você acha que aquele jovem de 15 anos um dia imaginou que conseguiria fazer isso? Acabei me conectando com pessoas da mídia, pelo mundo inteiro, inclusive. Já viajei para diversos países. Eu não pensava que isso seria possível. Inclusive, eu nunca imaginei que a própria irmã do 5º homem mais rico do mundo, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, ia postar foto e falar de mim dentro das redes sociais. Nunca imaginei, por exemplo, que o próprio Roberto Justo também ia ser um dos caras que se tornaria sócio de um dos nossos projetos. Nunca imaginei, por exemplo, que eu seria, de repente, até referência em veículos de mídia. E tampouco que, na verdade, eu investiria em startups. Hoje tem várias startups investidas. Acabei me tornando um investidor anjo. E essa é a pior de todas. Vocês conseguem imaginar, naquela época, né, um suburbano da favela, que um dia sairia na revista Cara, gente, de Playboy? Vamos ser sinceros. É um contraponto, isso aí é um negócio que não passa na cabeça das pessoas, e tampouco passaria na minha. E tampouco passaria que eu, por exemplo, seria o patrocinador único do Carnaval Brahma desse ano. Acontece que os negócios, eles tomaram múltiplas vertentes, em áreas que eu nem imaginava que um dia eu poderia atuar. E aí uma coisa que eu quero te falar é o seguinte: as suas habilidades, elas não apenas são geradoras de um único negócio que se baseia nessa sua habilidade. Você pode ser maior e conseguir, inclusive, gerenciar múltiplos negócios, criar coisas que pessoas, de repente, a partir da sua capacidade de delegar, irão executar. Então, comece a prestar atenção nisso, meu amigo. Talvez você tenha uma habilidade exímia de fazer as coisas acontecerem. Sabe de uma coisa que você pode pensar? Imagina os bilionários da Forbes. Cara, você já imaginou que 50% dos bilionários da Forbes saíram do zero, são self-made? E muito mais do que isso, muita gente fala, mas tem que ter habilidade, de repente, de falar muito bem, de palco e tudo mais. Cara, o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, é um cara que gosta de palco e gosta de aparecer? Todo mundo sabe que não. Bill Gates, tão pouco. Então, não coloque uma desculpa que você não tem uma habilidade ou uma competência e por isso que você não pode atingir algo. Você está se auto-boicotando. Você não precisa fazer isso, porque você tem mais do que você imagina. E uma coisa eu te falo, meu querido, se você não acreditar em você, cara, quem que vai? Quem que vai acreditar em você? Protagonista é aquele que acredita antes de as coisas em si mesmo. E talvez você tenha que resgatar esse seu espírito de acreditar plenamente nas suas habilidades e em quem você é. Inclusive, acabei lançando um livro, esse livro se tornou um best-seller. E também acabei criando esse evento.
os seus sonhos podem tomar forma. Você viu, por exemplo, a gente criou um evento em que uniu arte e empreendedorismo. Nunca imaginei que isso poderia acontecer. E acontece que essa repercussão acabou se tornando tão grande de tudo isso que a gente tem feito, é que eu recebi, por exemplo, uma carta oficial para participar do G20. Recebi, inclusive, acabei levando grupos para representarem o Brasil, não só aqui no Ministério, no Brasil, mas também, inclusive, para fora do Brasil, no FMI, no Banco Mundial, no IFC. Aquele jovem garoto de 15 anos que não acreditava em si. Então, meus queridos, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, rapidamente, dá uma olhada nesse vídeo também. Estamos chegando nesse exato momento aqui na Embaixada Brasileira, aqui em Washington, onde a gente vai ser recebido em diversos lugares para fazer esse intercâmbio entre Brasil e Estados Unidos. Vem com a gente. Imagina você se tornar um influenciador global. O Rafa, ele tem aquelas coisas de pensar grande. Ele fala, não basta só ter um grupo de influência no Brasil, mas eu quero trazer esse grupo de influência no centro do poder do mundo, que é aqui em Washington. Nós tivemos também a oportunidade de vivenciar como é que funciona a dinâmica do principal centro político do mundo. Uma visita super mega VIP aqui no encontro do mega influente. A gente tem visitado lugares que dificilmente a gente conseguiria entrar ou conseguiria conhecer se não tivesse as pessoas que a gente tem em volta. Então, estar perto deles faz com que automaticamente a gente tenha um atalho no nosso próprio negócio. Né? Super feliz de estar participando desse grupo de Mastermind. É um grupo fantástico, de pessoas que te puxam, te empurram. Now when we meet each other, it's actually easier to grow the business and bring more business to two countries. São pessoas, empresários que me fizeram crescer como pessoa, como empreendedora. Não podia deixar de vir aqui te prestigiar e compartilhar com os teus mentorandos aqui um pouco dessa experiência, dessas sementes. Para mim foi algo que realmente mudou meu mindset e expandiu muito a minha mente. Thought that they were very engaged and very curious, and it was a great pleasure. I had a great time. É sempre um prazer ver esse dinamismo do nosso empresariado, sobretudo do jovem empresariado. É muito bom ver energia e saber de todos os projetos que eles estão desenvolvendo. Então é sempre uma interação importante para nós e para o empresário brasileiro. Muito obrigado pela visita. A única coisa que eu quero falar para vocês é, vocês são do tamanho dos seus sonhos, vocês são influenciadores não só das suas vidas, mas de todas as pessoas que estão ao seu entorno. Se um dia você quiser realmente que você tenha um melhor país, um melhor mundo para se viver, é muito simples, vai lá e cria esse mundo. Obrigado, pessoal.